Estamos de volta com o programa Ação Nacional. Hoje nós estamos falando sobre a lei, um pacote de lei anticrime. Eu estou aqui com os especialistas, o professor Paulo de Tarso, que é cientista político, e também a presença aqui do Dr. Eduardo Matias, que é especialista em defesa civil. Olha, eu queria falar uns dados aqui para vocês, né, do que a gente estava discutindo, bacana no último bloco. O professor estava falando a questão até do crime político e tudo mais. Nos primeiros 9 meses de 2018, houve uma redução de 12,4% no número de mortes violentas com relação ao mesmo período de 2017. Entre janeiro e setembro, 39.183 brasileiros foram vítimas de homicídios dolosos, latrocínios e lesões corporais seguidas de morte. Em 2017, foram registradas 44.733 mortes nesse mesmo período, mortes violentas. E eu queria perguntar aqui para o Eduardo e para o professor também, esse pacote de mudanças, ele pode diminuir a violência no Brasil diante do que a gente está conversando aqui? Eu acredito que sim, eu acredito que é um meio. Eu sei que para que você reduza a criminalidade, é um sistema, é um conjunto que vai levar realmente à diminuição da criminalidade, principalmente esses dados, essas estatísticas que você acabou de ler aqui, acabou de falar aqui. Mas acredito sim, que é um passo importante que o Brasil está tomando nessa situação, porque a gente falando aqui, Júnior, são palavras frias, mas se você encarar a realidade de tantos óbitos, de forma violenta, tantos homicídios, tantas famílias feridas com isso, né? Isso jamais será pagado pela família que perdeu um filho por latrocínio, um roubo seguido de morte, enfim. Então, eu acredito sim que é o início de um novo momento que o Brasil vai passar. Acredito sim que, independente de ser esse governo atual ou o governo que virá, mas partiu desse governo, desse ministro, do Sérgio Moro, esse pacote anticrime, mas tem que ser aprovado ainda pelo Congresso Nacional, tanto pelo Senado quanto pela Câmara, mas acredito sim que é um passo importante e digo novamente, eu acho que a maioria da população brasileira apoia essa decisão nesse projeto anticrime desse governo atual. Mas o que o professor também, Paulo, falou no outro bloco também é relevante, porque assim, aqui tem uns dados que as mortes ocorrem principalmente em regiões tomadas pelo tráfico, né, que envolve as classes mais baixas também da população. Eu gostaria de retomar duas questões aí, porque primeiro que eu não acredito na eficácia do plano, porque eu não vejo consistência mínima para a elaboração. Quer dizer, você não faz um plano com essa magnitude olhando apenas na sua experiência pessoal, na sua idiosincrasia. Como eu imagino o mundo e proponho um pacote imaginando o resultado. Por exemplo, nenhuma das medidas alcançam o problema das mortes, que é um absurdo, é uma guerra civil não declarada. O Matias tem razão, mas a questão é, quantos desses homicídios, desses casos de homicídios violentos foram apurados e resolvidos? Não chega a 5%. Então, eu não lido com a questão da investigação, do aparelhamento de forma científica da polícia. Eu não crio uma polícia, ou pelo menos eu não constituo um mecanismo de uma polícia eficiente, uma polícia com competência, com capacidade, e acho que vou resolver o problema da impunidade. Ora, a impunidade, se a gente parar para analisar, está exatamente na perspectiva, em uma das perspectivas, de que o crime não será apurado. Porque você não tem inteligência policial para isso, você não tem inteligência investigativa para isso. Você tem alguns abnegados aí na polícia que são da carreira, que se esforçam, mas às vezes não tem um microscópio para trabalhar, não tem um padrão de comportamento, e não estou falando de seriado de TV, quer dizer, você tem padrões mínimos metodológicos a serem... O CSI que a gente costuma assistir, nós temos um mínimo de padrão metodológico a ser atendido num processo de investigação de um homicídio. Não se apura. Então, como é que eu trato um pacote que pressupõe diminuir o crime, principalmente os crimes violentos, se eu não trato a questão de como é que eu estruturo uma polícia científica no país,
porque daí eu tenho que discutir, por exemplo, apesar, talvez, acho que é o único ponto que eu vejo alguma positividade no pacote é quando o ministro começa a pautar a questão do crime organizado, mas de forma muito genérica, sem ter, talvez exatamente pela falta de consistência e de informações ou de possibilidade de análise, faz uma citação e, de certa forma, por exemplo, não ataca a questão das milícias, que aí fica subentendido, por exemplo, que milícia também se enquadraria num plano, no espectro de crime organizado, E que, na verdade, eu sei, de organização criminosa. Não é assim, é de fato. Tanto é que o professor está dizendo um dado importante, né? Nessa apresentação desse projeto, o próprio ministro Sérgio Moro, ele fala que é necessário o aparelhamento das polícias, principalmente no Estado, né? Porque é muito bonito a gente ver isso no papel, no judiciário, mas o aparelhamento tanto na polícia científica nos estados, né, e o crime ocorre no estado e, consequentemente, dentro do município, ele fala sobre um banco de dados da questão genética, né, que não está infringindo nenhuma questão que a Constituição fala que você não é obrigado a levantar a prova contra você mesmo. Si mesmo. Né? Mas ele fala, mas também não me impede de passar um cotonete por dentro dos lábios do criminoso ou um pedaço do cabelo dele para que vê se realmente tem algum envolvimento com o crime ou não. Outra questão que ele fala, que eu achei interessante, é a questão do banco balístico, exatamente para ter informações, né, precisas referente à questão de um crime. Né? Então, eu acho muito importante essa colocação. Nos últimos anos, segundo o IPEA, juntamente com a Secretaria Nacional de Segurança Pública, mostra um número de 41 mil pessoas, 41 mil brasileiros que foram mortos por arma de fogo. Né? É um número gritante, absurdo. Né? Então, eu volto a retomar a minha afirmação, né? Até contrário, com muito respeito ao professor, mas acredito sim que é uma decisão importante para que o Brasil comece a tomar um novo rumo em diminuição e a impunidade e a criminalidade. Sim. Existe até assim, bom, eu não sei, numa das falas que eu anotei aqui do ministro, né, Sérgio Moro, ele falou assim sobre agilidade nas ações e também a diminuir a sensação de impunidade diante desse fato aí do que está sendo proposto. O que a gente pode ver que isso é uma realidade, né? O povo está com uma sensação de que não existe, ninguém impune mais nada, né? E é isso mesmo. Não sei, a sensação é uma sensação, assim, exatamente. Vamos fazer o que... Cada um faz o que quiser e acabou, a sensação que nós falamos... Que não tem impunidade, não vou preso mesmo, se eu for, vou ser liberto. Se a gente, por exemplo, nós pegarmos o carro agora e formos para uma cidade, na entrada da cidade, nós nos depararmos com uma viatura da Polícia Militar na entrada da cidade, nós vamos ter uma sensação que aquele município é uma cidade segura, né? Mas é uma sensação. É apenas uma sensação. Né? Agora, de extrema importância, o brasileiro ter a consciência que nós temos que fazer o nosso papel como cidadão. Né? Você se depara com situações onde que aquela antiga frase, professor, que diz assim, a ocasião faz o ladrão. Né? Você deixar seu carro aberto com a chave no contato, ou você deixar o portão da sua casa aberto para facilitar numa área perigosa, você acaba sendo mais um número na estatística da violência. Mas eu acredito sim que o Brasil está tomando rumo, acredito sim que, acho que nós vamos falar sobre isso, sobre a questão da a exclusão de licitude por parte dos policiais militares. É um assunto também muito complexo, né, para a questão de aumento na questão de abuso, na questão de... do poder, entre aspas. Isso. Do policial. Isso, em legítima defesa, né? Então, é uma coisa também que o pacote traz, que eu acho que extremamente também, para que esse tipo de pacote, ele não vem para também endurecer a vida só do criminoso que nós estamos vendo aí. O criminoso é aquele que está na rua com arma de fogo. De repente, como bem falou aqui o professor, né, de repente esse criminoso transvestido de policiais
e, de repente, é muito mais criminoso do que aquele bandido que está andando pelas ruas do Brasil, né? Então, que esse pacote ele venha também para penalizar duramente, principalmente no crimes de peculato, como ele cita, e outros crimes que envolvem a autoridade pública. Eu gostaria só de retomar essa questão da sensação de impunidade, porque ao mesmo tempo que essas questões estão colocadas, a questão do peculato, a questão do crime político, você tem uma das propostas falando sobre a possibilidade da liberação por parte de um policial de execução em função, por exemplo, de forte emoção. Se alguém conseguir, com qualquer argumento, não precisa nem ser um argumento psicanalítico, psicológico ou psiquiátrico, como é que eu determino forte emoção para decidir se eu posso ou não posso matar alguém? Isso dá a sensação de impunidade. Então, eu acho que a ideia, uma sociedade é feita de símbolos. Então, um dos símbolos da segurança é a ostensividade policial. Isso já está provado que não funciona. Porque se nós pegarmos tudo que fez a ditadura militar, a ditadura civil-militar, no aparelhamento das polícias, em termos de ostensividade de ação e violência, nós não teríamos chegado a esses números que nós chegamos. Porque também é desconhecer a história, tentar separar essas consequências deste modelo. Quer dizer, a gente vem no modelo punitivista desde a década de 50. Aprofundada a partir da década de 50. Quer dizer, você tem uma transição lá nos anos 20, quando você cria, por exemplo, a penitenciária do Estado, tentando dar um novo modelo, um novo papel para a penitenciária. Isso acaba sendo desvirtuado, tanto é que o que era a penitenciária do Estado virou Carandiru e se torna um modelo absurdo, que é o que se reproduz até hoje. As nossas prisões hoje são o quê? São masmorras. E são exatamente o ambiente onde o crime organizado se fortalece. Então, eu reproduzo um modelo punitivista, ou seja, basta prender, prender, prender. Estou indo na contramão do mundo, quer dizer, qual é o grande modelo punitivista hoje do século XXI? Estados Unidos da América. Né? A maior população carcerária do mundo é Estados Unidos. Os últimos 5 anos dos Estados Unidos apontam o quê? Uma regressão desse modelo punitivista. Eles estão soltando gente, não tem mais onde pôr gente. Por quê? Este modelo de prender, ou de aumentar o processo de aprisionamento, ou aumentar o peso da punição, exige investimento do Estado em penitenciário. Ora, e aí volto ao argumento que o próprio Matias lembrou de modo muito cabal no início. Se eu não construir escola, não tiver moradia, não tiver transporte público, não tiver saúde e educação, não vai ter cadeia que chegue, não vai ter penitenciária que dê conta disso. Então é nesse sentido que eu acho que o pacote ele tem fundamentalmente um papel político-eleitoral. Ele não tem nenhuma formulação, nenhuma consistência conceitual que lhe permita, por exemplo, ele vai provocar o debate, isso aí vai para Congresso, vai ser modificada várias vezes, várias questões vão... Já o próprio ministro já retroagiu. Sim, ele mesmo em disse algumas que questões. está aberto a debate. Sim, mas você tem no país hoje massa crítica para entrar nesse debate. Quer dizer, você não estabelece nenhum mecanismo, por exemplo, por que não fazer um fórum nacional? Ele, como ministro, chamar um fórum nacional com as entidades e com a universidade. Por que a universidade não está incluída? Infelizmente, na minha modesta opinião, pelo que eu percebo, pelo que eu vejo, você tem aí um pacote baseado em questões eleitorais e na idiosincrasia de um indivíduo. Que eu acho que se você poderia fazer muito mais antes de lançar um pacote desse, chamar então esses grupos que estão envolvidos, polícia, defensoria pública, promotoria, os magistrados,
as universidades. Você tem uma série de gente discutindo essa questão. Ninguém foi ouvido. Professor, sabe, eu acredito que exatamente precisa, sim, ouvir as autoridades, as entidades, os juristas, pessoas experientes, pessoas que conhecem da história, o funcionamento das políticas públicas. Mas eu acredito também, Júnior, que isso é um passo para motivar essa discussão. Porque se não tivesse esse passo, essa iniciativa para essa discussão, o Brasil continuaria na mesma situação e sem ninguém, todo mundo se acostumando com essa situação. O Brasil precisa, sim, de uma discussão mais profunda, precisa rever suas políticas públicas, mas acredito eu que esse pacote vem exatamente a fazer o que nós estamos fazendo aqui, numa microsituação diante desse país enorme, mas motivar para uma discussão. Bom, gente, eu preciso para um rápido intervalo, a gente volta já aqui com a Ação Nacional.